Exemplo 8. Calcule o volume molar e a entalpia e a entropia do tetracloreto de carbono a 300 graus Celsius e 35 bar usando a equação de Penck-Robson. As seguintes informações estão disponíveis. H molar, temperatura igual a 16 graus Celsius, pressão igual a 0,1 bar igual a 0. Entropia molar, temperatura igual a 16 graus, pressão igual a 0,1 bar igual a 0. Isso significa que a nossa temperatura e pressão de referência são 16 graus Celsius e 0,1 bar, respectivamente. Por quê? Porque são valores onde nós conhecemos a entalpia molar e a entropia molar. Mesmo esses valores sendo zeros, eles são valores conhecidos. E a equação de Cp como função de temperatura por tetracloreto de carbono em joule por mol por Kelvin. Nesta tabela de saturação do tetracloreto de carbono, coletada do PR, nós temos a análise da fase. Então, a pressão de operação é 35 bar, está entre 32,71 e 37,18. Temperatura de saturação será em torno de 535 Kelvin. A temperatura de operação é 573,15 Kelvin. Isso significa que T é maior que Tsat, que é a temperatura de saturação, o que caracteriza o estado de vapor superaquecido. Além disso, o último dado de uma tabela de saturação e equilíbrio líquido e vapor, ele é sempre o ponto crítico. Então, a pressão crítica podemos coletar também da tabela, vale 45,60 bar, e a temperatura crítica, 556,4 Kelvin. Uma propriedade M qualquer, M pode ser volume molar, energia interna molar, entalpia molar, entropia molar ou energia livre de Gibbs molar, como função de temperatura e pressão, ela será igual ao valor residual, como função da mesma temperatura e pressão. Este valor residual pode ser determinado por uma equação de estado ou pelas equações de Lee-Kessler, e pelo seu valor como gás ideal, como função da mesma temperatura e pressão. Primeiramente, o cálculo do volume molar pela equação de Penck-Robson, onde nós determinamos o volume molar por um polinômio de terceiro grau. O volume molar do tetracloreto de carbono será uma raiz real e positiva. Aqui são os parâmetros kappa, alfa, A e B da equação de Penck-Robson para determinar o volume molar, a entalpia e a entropia, e este parâmetro B maiúsculo é o adimensional que será utilizado nas equações residuais de entalpia e entropia. Desta forma, nós podemos determinar os coeficientes que acompanham o polinômio de terceiro grau, V cubo, V quadrado, V molar e termo independente, e sabendo que a temperatura de operação é maior que a temperatura crítica e que a pressão de operação é menor que a pressão crítica, nós vamos obter como resultado da raiz do volume molar uma raiz real e duas raízes complexas conjugadas. A raiz real é 0,00093258 metros cúbicos por mol, e as duas raízes complexas conjugadas estão apresentadas aqui, que não tem significado físico. Então, com o volume molar do resultado da raiz real, calculando o Z por PV igual a RT, o Z, o fator de compressibilidade, é igual a 0,684 e será utilizado nos cálculos da entalpia residual e da entropia residual. Aqui nós temos as parcelas da variação de entalpia molar de gás ideal e entropia molar de gás ideal, que já foram deduzidas no exemplo 7. Lembrando que a variação de entalpia de gás ideal é apenas função da temperatura e a variação de entropia de gás ideal é função da temperatura e da pressão. A entalpia molar, então, como função de temperatura e pressão, ela terá a parcela residual determinada pela equação de estado, mais a parcela de gás ideal. A parcela de gás ideal ela terá um valor de referência como função de T0 e P0, que para nós vale 16 graus Celsius e 0,1 bar, e mais a parcela da variação de temperatura integral de T0 até T, Cp, dt. A entropia para uma determinada condição de T e P terá a parcela residual, determinada neste caso por uma equação de estado, mais a parcela de gás ideal. A parcela de gás ideal ela será a entropia de gás ideal
no valor de referência, 16 graus Celsius e 0,1 bar, mais a parcela da variação de temperatura, integral de T0 até T, Cp dividido por Tdt, menos a parcela de variação de pressão, integral de P0 até P, Rp dp. Aqui nós temos o formulário, equação de Penck-Robson. No formulário nós temos entalpia residual divididos por RT, vamos olhar para estas equações, e entropia residual divididos por R, neste caso para esta equação. Então, pelos formulários, nós temos circulados em azul as parcelas de entalpia e entropia residual. O termo DADT também é coletado do formulário e vale menos 2,495 vezes 10 a menos 3 metros na sexta pascal por mol por Kelvin, e os termos referentes às parcelas de gás ideal já foram calculados também. Diagrama pressão em bar versus volume em metros cúbicos por quilomol, utilizando a equação de Penck-Robson. Isso significa que cada ponto aqui de pressão e volume foi determinado pela equação de Penck-Robson, a parcela residual. Aqui então nós temos o envelope de saturação com o limite no ponto crítico. Este ponto crítico vale menos 118,23 graus Celsius e 50,87 bar. Isso significa que neste ponto é a máxima condição de temperatura e pressão que pode-se obter o oxigênio em equilíbrio líquido e vapor. Dentro do envelope de saturação nós temos retas, que são as isotermas, e elas vão se tornando cada vez menores até se tornar um ponto, no ponto crítico. Fora do envelope de saturação nós temos temperaturas maiores que a temperatura de saturação. Então, são linhas íngremes para as isotermas. E à esquerda do envelope de saturação nós temos a parte de líquido comprimido. Tabela de saturação do oxigênio para auxiliar na análise das fases, também denominado R732, um refrigerante. Então, nós temos aqui as condições críticas, 154,77 Kelvin, pressão crítica, 50,87 bar. Esses valores são próximos aos valores coletados do gráfico anterior. Outro dado que pode ser coletado é as condições triplas, ou seja, a temperatura tripla, que eu tenho as três fases, sólido, líquido e vapor, 50,37 Kelvin, 0,0015 bar, então são condições muito baixas e extremas. Aqui eu posso verificar volume específico do fluido, que equivale a líquido, volume específico do vapor, entalpia específica do líquido, do fluido, entalpia específica do vapor, entropia específica do líquido, entropia específica do vapor, capacidade calorífica do fluido, viscosidade e condutividade térmica. Diagrama pH para o oxigênio utilizando a equação de estado de Penck-Robson. Pressão em bar, entalpia molar em kJ por mol. Isso significa que a parcela residual da entalpia para cada dado de pressão foi utilizada a equação de Penck-Robson. Aqui nós temos as isotermas dentro do envelope de saturação e fora do envelope nós temos as condições de vapor superaquecido. 150 graus Celsius, 125 graus Celsius, então a temperatura vai decrescendo conforme a pressão vai aumentando. Aqui nós temos o diagrama temperatura em graus Celsius versus entropia em Joule por mol por Kelvin, também do oxigênio. Então, cada ponto aqui da entropia residual foi utilizada a equação de Penck-Robson. Neste caso, para a dada temperatura, porque agora nós temos isóbaras. Então, dentro do envelope de saturação, eu tenho pressões constantes. Fora do envelope de saturação, eu tenho um aumento de pressão conforme a temperatura aumenta.